Força, guerreiros! Então, vamos fazer aquele nosso bate-papo semanal. Então, agora que eu fechei 6 meses de serviço público, já posso trazer algumas análises de alguns pontos aqui que é importante que você tenha conhecimento, né, caso você venha a ingressar num cargo público ainda esse ano, nos próximos anos, enfim, o momento que for para acontecer, vai acontecer. E muitas vezes os cursinhos, né, os coachings, as pessoas que fazem motivação na internet para concurso público, e é claro que a gente precisa muito disso, eles falam, né, criam um mundo que não condiz tanto com a realidade, né? O que acontece? No momento que você se torna servidor público, de um dia para outro, né, parece que a sua vida vai mudar um pouco. Ela não muda de fato, né? Muda bastante em relação a finanças, em relação à organização, em relação a como você é tratado, né, principalmente por instituições financeiras, né, em lojas, em locais, enfim, no lugar que você chega, se identifica como servidor público, a coisa fica um pouco mais tranquila. Nesse ponto, beleza. Mas você tem que lembrar que você tem um chefe, assim como qualquer outro trabalho. E seu chefe é o governo. Então você fica ali à mercê de decisões, né, que o governo possa tomar a respeito do seu futuro. E nem sempre essas decisões são as mais positivas possíveis. Aqui no nosso estado, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos diversas questões sendo discutidas nesse momento, né? Então, está sendo um momento bastante purgativo, principalmente para as áreas de segurança pública e educação, porque nos últimos anos foram feitos grandes investimentos, diversos aumentos salariais, diversos encargos foram, né, sendo adicionados a essas áreas. E, infelizmente, como nós temos uma crise bastante forte, latente, neste momento, né, temos mais de 80%, né, da nossa arrecadação sendo destinada ao pagamento de servidores públicos, acaba se tornando um momento um pouco complicado, onde nós temos que pensar no futuro, na recuperação fiscal do nosso Estado. E é justamente isso que está trazendo bastante dor, porque é exigido que se corte na carne, né, alguns benefícios que os servidores públicos gozavam antigamente que já não cabe mais para o futuro. Então, está sendo apresentada uma diversidade de reformas fiscais, né, com relação ao futuro desses servidores. Estamos aí com alguns problemas com relação a isso, porque acaba que nós perdemos alguns benefícios que atraíam a carreira pública, como, por exemplo, a aposentadoria integral. A aposentadoria integral é algo que está em risco já há algum tempo e que neste ano o governo deu um cheque. Então nós estamos assim à beira de perder definitivamente, né, em especial de 2019 para frente. Quem for nomeado a partir de agora em 2020 possivelmente já não vai mais gozar da integralidade para os cargos de segurança pública. Ou seja, o que é integralidade? Você se aposentava com o último salário e continuava tendo reajustes em proporção aos que os demais servidores ativos estavam tendo. Outra questão, além da aposentadoria integral, né, nós temos aí mais um benefício que pode vir a deixar de existir, que é a questão da pensão por morte. Nós conseguimos, né, recuperar a pensão por morte. Todas as áreas de segurança pública foi retirado por um período, o governo resolveu voltar atrás. Então, está sempre ocorrendo negociações, né? Então nós já estamos naquela fase de reajustes salariais, de renegociações. Há pouco tempo, um governo anterior ele estipulou subsídio em vez do salário, né? O salário ele tem uma diferença do subsídio. O subsídio é uma parcela única, não tem nenhum outro tipo de adicional, e nós não temos reajustes. Então nós temos um salário em parcela única, onde os descontos ocorrem em cima daquele único valor. Então não tem, por exemplo, um adicional noturno, não tem adicional de periculosidade. Nós temos uma parcela única que engloba todos esses, em aspas, um cálculo que é feito e engloba todos esses valores. Então a realidade é que nós estamos num período de transição muito forte. Em relação à minha instituição, né, nós temos a questão da transição para a Polícia Penal. Então o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos num limbo, não sabemos. Houve uma minuta do DEPEN, a minuta que é um grupo de trabalho que foi instituído no DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, que está trazendo as diretrizes e bases de como é que os estados vão regulamentar a sua polícia penal. Ela deixa livre para que os estados regulamentem conforme a sua realidade. Mas ainda estamos num limbo, pois não sabemos exatamente questões referentes a atribuições, também
a maior demanda, o maior número de atribuições, obviamente, iria impactar na questão financeira, pois traria ou a necessidade de uma supercontratação, uma contratação em massa, porque, por exemplo, hoje em dia, quem faz a escolta do preso da delegacia para o presídio é a Polícia Civil. A partir da regulamentação da Polícia Penal, quem passaria a fazer essa escolta seria a Polícia Penal. Captura de presos, temos a Delegacia de Capturas, pertencente à Polícia Civil. Não que ela vá deixar de existir, mas essa seria também uma atribuição da Polícia Penal. A guarda dos muros dos presídios, pórticos de prisões, geralmente feita pela Polícia Militar, passaria a ser também atribuição, já passou a ser no caso, né, com a alteração constitucional, da Polícia Penal. Isso obviamente vai acarretar uma contratação em massa, o que impacta na questão financeira do Estado, impacta na questão do quanto vai se pagar para esse servidor, porque vai aumentar demais a demanda. Então nós estamos num momento bem complicado, bem difícil. Por isso é importante que você tenha consciência, né, da área que você está estudando. É importante que você estude com a consciência de que o serviço público não é só benefícios, ele vai ter também momentos difíceis. E isso acontece em qualquer área, né? Aí temos histórico, por exemplo, nos municípios, aí não adianta assim você pensar, não, mas então eu não vou fazer para o Estado, vou fazer para o governo federal, ou não vou fazer para o governo, vou fazer para o município. Sempre vai estar na mão do governo, porque o governo muda a visão, muda também a forma como se está se gerindo o Estado, e pode acontecer qualquer coisa. Então você tem que estar sempre consciente de que você entra para um serviço público, tá? Você entra para uma atividade de segurança pública, por exemplo, que é o que eu posso falar nesse momento, mas tudo pode mudar a qualquer momento, dependendo da vontade do governo, né? Não é para desanimar nem desmotivar, mas é para você entender que não é só coisa boa que você encontra no serviço público. E aquela questão principal, você acha que vai mudar a sua vida completamente, que vai pegar e vai simplesmente como um passe de mágica, tudo vai ficar bom? Não é bem assim que funciona, né? Você vai ter que continuar estudando, você vai ter que continuar se aprimorando, e o que é principal, devido a todas essas questões que estão sendo cortadas, vamos dizer assim, de benefícios dos servidores, é importante que você tenha um plano B. Esse plano B é uma segunda profissão, é uma segunda fonte de renda, né? Não necessariamente para complementar nesse momento, mas para um futuro, quando você venha se aposentar. Digamos, a aposentadoria especial, outra coisa que está sendo ameaçada. Até pouco tempo nós nos aposentávamos com 20 anos de contribuição. Já está sendo votada a questão de ampliação para que seja como qualquer outro servidor privado. Isso tudo vai tirando um pouco, né, vamos dizer assim, daquela ilusão da extrema qualidade do serviço público. Óbvio que historicamente isso já aconteceu diversas vezes, acaba que um governo tira um pouco, outro governo chega e devolve, mas a gente não pode também contar com isso. É importante então que você esteja sempre se aprimorando e buscando novas evoluções pessoais para que você tenha o que fazer da sua vida caso a situação no futuro não fique tão boa. Você não pense simplesmente em entrar para o serviço público e usar como cabide de emprego, como já foi e hoje não é mais. Hoje não é mais, hoje exige dinâmica, exige continuidade, exige aprimoração, inclusive para uma promoção interna dentro do serviço público, existe uma série de exigências. Eu estou aqui mesmo, no local da minha pós-graduação, onde eu vim buscar os meus livros novamente, de estudo, porque para que eu possa progredir na minha carreira, passar de uma classe para outra, é necessário que eu tenha pós-graduações, cursos, né? Quanto mais eu tiver, melhores as minhas chances de ser promovido. E eu tenho uma concorrência, eu tenho todos os meus colegas de trabalho, também tem a questão da antiguidade, né, e indicações internas. Mas exige uma aprimoração contínua e cada vez mais vai existir. Se vier a acontecer de um dia nós perdemos, por exemplo, a estabilidade, que a estabilidade hoje em dia, a partir de 3 anos de serviço público, você tem a estabilidade. Caso ela venha a ser questionada ou venha a ser mudada, também vai exigir que você tenha continuidade na sua qualidade de trabalho. Então é importante que você entre consciente de que o serviço público também tem as suas desvantagens, entre aspas, e suas exigências, tá? Então só estou dando aqui o recado da semana para que você entenda que não venha se iludir, não venha achar que também sendo servidor público você vai estar no céu. Não é assim que funciona, principalmente em alguns estados que a crise é um pouco mais acentuada, mas ainda é bem melhor. Como eu disse, eu nunca tive uma renda tão boa quanto eu tenho hoje em dia. Não quer dizer que eu esteja com os problemas financeiros resolvidos, bem longe disso. Pelo contrário, uma maior renda traz maiores responsabilidades, acaba trazendo uma qualidade de vida que você almeja
cada vez melhorar e isso te faz buscar novas condições. Mas é isso, querido. Segue firme nos estudos, vale muito a pena. 2020 vai ter bastante concurso, tá? Ainda vale muito a pena, ainda é muito melhor que a iniciativa privada. A iniciativa privada também está passando por suas mudanças, por suas alterações. Por sua vez, nós temos aí reduções de carga horária, redução salarial, né? Então a crise ela é geral, não adianta. E o servidor público ele não poderia ficar isento disso, né? Como se estivesse numa realidade paralela, como se estivesse num mundo diferente, né? Alguma coisa tinha que acontecer dentro do serviço público também. Mas é isso, segue estudando que vale a pena, né? E tenha força e fé na sua caminhada, porque depois que você entrar para o serviço público, você vai ver que de um dia para outro as coisas não mudam tanto quanto parece, né? Mas vai ser só mais um dia da sua vida, né? O primeiro dia é legal, o segundo dia é quase normal, o terceiro dia tá tudo como se fosse antes, só com novas responsabilidades, novas atribuições. É isso então, força nela.